Bem, todo mundo conseguiu dormir bem, felizes, tomaram café bem. Amém? Amém. Eu também, eu dormi muito bem. Eu e o Igor, a gente ganhou muito no truco, deu até preguiça assim. Não foi, Igor? Não, eu ganhei tanto que fiquei até cansado. Dormi igual um bebê. Para você que não me conhece, eu vou me apresentar, tá bom? Meu nome é Caleb, eu sou missionário, sou professor de profissão. Hoje eu atuo prioritariamente como educador social dentro da Fundação Casa, junto a um projeto, uma associação chamada Associação Águia. Então, nós pensamos em como fazer com que os meninos entendam as ações que eles tiveram lá fora, quando eles estavam em liberdade, né? Fazer que eles compreendam como as ações deles têm impacto no ambiente onde eles estão, no ambiente onde eles vivem, na sociedade, o que para conversar com um jovem é difícil, né? Porque a gente é meio imediatista, a gente acha que o que a gente vai fazer só tem ação com a gente. Então nós tentamos explicar para eles e tentamos também explicar como que eles podem tomar decisões diferentes, né? E aí eu, como educador social, hoje tenho estado mais à frente quando nós falamos de educação. Então eu tento conversar com esses jovens a respeito de como a educação pode transformar aquilo que eles conhecem, a visão limitada muitas vezes que eles têm de mundo. Junto disso, eu também hoje sou pesquisador pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Estou finalizando meu mestrado e iniciando, se Deus quiser, o processo de doutorado agora. E estou muito feliz de estar aqui. Acho que isso é o mais importante. Eu sempre estou muito feliz, eu sempre fico ansioso para estar aqui. Sempre fico muito triste também porque até hoje eu não consegui fechar um acampamento inteiro, né? No máximo domingo de manhã eu vou, hoje nem isso, daqui a pouco eu estou indo embora. Mas estou muito feliz de estar aqui. A gente está falando sobre o tu porém, a gente está falando sobre essa frase que se tornou o tema do acampamento, né? E se você, né, tá aqui desde ontem de manhã, se você não se atrasou e passou 5 horas na estrada como alguns, você ouviu o pastor pregando ontem de manhã a respeito de um desses temas, um dos temas que está dentro desse tu porém, como ser Timóteo. Então, como é necessário que a gente seja ensinável, como é necessário que a gente deseje aprender. Você que estava aqui ontem à noite, você também ouviu o pastor falando sobre como essa frase, ela vai limitar você, como ela vai te separar, como ela vai definir aquilo que você não pode fazer, mas também de forma especial aquilo que você pode fazer. Então, só recapitulando, né, tudo isso que a gente já conversou, tudo que a gente já pensou. E ontem à noite o pastor ele entrou num tema, começou uma conversa a respeito da Bíblia. Em determinado momento da mensagem ele falou sobre como a Bíblia é esse meio, esse caminho no qual Deus escolhe mostrar para você os tu poréns da vida. O caminho pelo qual Deus escolheu comunicar-se com o ser humano, expressar a sua fala divina, e apresentar essa regulamentação, apresentar esses tu poréns que vão nortear a sua trajetória. Se existe um tu porém é porque Deus assim decidiu. Ele decidiu que você seria diferente. Ele poderia ter dito, seja como todos, mas ele escolheu, ele falou, eu quero que aqueles que andam comigo sejam diferentes. E enquanto eu e o pastor conversávamos sobre o que a gente ia conversar, o que a gente ia pregar, o que Deus queria falar com a juventude dentro desse acampamento, isso foi uma coisa que foi no meu coração. A Bíblia. Porque talvez, você pode concordar comigo, você pode discordar de mim, mas para mim, no que Deus conversou ao meu coração, a Bíblia, entender a Bíblia é uma das coisas mais complicadas para a gente poder viver um tu porém. Quando a gente pensa nessa ideia de eu vou cercear a minha vida, eu vou limitar a minha vida, eu vou viver uma vida exclusiva, eu vou ser uma pessoa distinta das outras, a Bíblia está ali. A Bíblia é o fundamental para que isso faça sentido. E embora, eu acredito que todo mundo aqui é crente, então, né? Todo mundo aqui está ouvindo de Jesus, teve a oportunidade de se entregar, e talvez você agora esteja ouvindo isso falando, nossa, por quê? Por que é tão difícil assim entender a Bíblia? Tem muita gente nessa terra que não entende. Tem muita gente nessa terra, cristãos, que não acreditam nessa palavra, não acreditam nesse livro que você tem aí com facilidade na sua mão. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje de manhã. Vou pedir para você abrir de novo a sua Bíblia em 2 Timóteo 3.
2 Timóteo 3, versículo 13. Nós vamos ler até o versículo 15. O versículo 15 nós não lemos ainda. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 13, até o versículo 15. Ainda estou ouvindo um barulhinho de papel, então eu vou esperar mais um pouquinho. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 13 até o 15. Diz assim: os homens são maus e impostores e vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem tem aprendido, e que desde a sua infância conhece as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Os homens maus têm uma característica. Os homens maus e impostores vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Os homens maus e impostores. O que define a maldade neste momento para Paulo é: os homens maus, eles são enganados. Os homens maus, eles acreditam em mentiras e a partir dessa crença que eles têm em mentiras, eles também mentem. Eles enganam aos outros e eles são enganados. E aí quando ele vai falar tu porém, ele fala tu porém, permanece naquilo que você aprendeu. Desde a infância conheces as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação. A Bíblia é importante para viver um tu porém de verdade. Se não tem Bíblia, você é enganado. Se não tem Bíblia, você engana outros. Aquilo que você diz saber é mentira. Aquilo que dizem para você é mentira. O sábio, aquele que busca salvação, é aquele que desde sua infância, ou desde o momento que conheceu a Cristo, conhece as sagradas letras, se baseia nelas, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado. Eu espero que você não tenha fechado a sua Bíblia, porque a gente vai ler agora o versículo 16 e o versículo 17. Existem coisas especiais sobre a Bíblia, que todo crente tem que ter certeza, que tem que ter isso arraigado na mente. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz assim: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeu. Por quê? Porque toda a escritura foi inspirada por Deus e é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça, para que assim o homem seja perfeito. Junto à ordenança de Paulo, tu, porém, vem um pedido, permanece na Bíblia. E esse pedido, como também já foi dito nesse acampamento, não é só para Timóteo, é para todo mundo que é crente. Você, porém, seja diferente. Para ser diferente, permaneça na Bíblia. A importância desse livro fecha esse capítulo com Paulo. E aí, assim, confiar na Bíblia precisa ser profundo para a gente. E para que seja profundo para a gente, você precisa conhecer esse livro. Se você diz que confia na Bíblia, mas você confia na Bíblia que é pregada pelo pastor da sua igreja, você confia na Bíblia que é pregada pelo pastor convidado aqui no acampamento, você confia na Bíblia que é pregada pelo líder numa célula. Desculpa te contar, você não confia na Bíblia. Você não conhece esse livro.
Timóteo, você estuda as Escrituras. Timóteo, você foi ensinado, você conhece aquilo que está na tua mão. Juventude, conheça a Bíblia, para que você possa assim confiar nela. Eu não sei se você conhece a Bíblia. Eu não sei se você sabe a trajetória que demorou para esse livro chegar na sua mão. Deixa eu te contar. Não foi assim que Deus fez. Esse livro não chegou assim, online. Não chegou com a opção de você clicar, segurar e colocar todo o texto em rosa. Isso não aconteceu. Demorou um caminho bem longo para esse livro chegar do jeito que a gente tem aqui. Por exemplo, a Bíblia original, e quando eu falo Bíblia original, eu não estou falando necessariamente dos textos judaicos, tá bom? Estou falando dessa configuração que nós já conhecemos. Ela não tinha capítulos, ela não tinha versículos, ela não tinha títulos igual você tem. Essa divisão ela só foi feita em 1250, a divisão de capítulos. Em 1445, 1551 foi quando a gente, pela primeira vez, colocou versículos na Bíblia, para facilitar a sua leitura, para facilitar a forma como a palavra de Deus ia chegar no seu coração. Antes eram grandes livros, que a pessoa abria e lia corrido, parava quando estava cansada. A Bíblia, por exemplo, ela nem sempre foi tão acessível quanto você tem hoje. Porque até a invenção da prensa, né, da imprensa de Gutenberg, em 1900, no século XX, a gente não tinha como imprimir a Bíblia, a gente não tinha como fazer uma xerox da Bíblia. Então as pessoas tinham que fazer o quê? Pegar uma das cópias e começar a copiar. Isso é custoso, isso leva tempo. Então, nem todo mundo tinha a Bíblia. Era um livro caro, era difícil de você poder achar. Os religiosos possuíam. Hoje, todo mundo tem. Esse livro que você tem na sua mão, ele tem 66 outros livros. 1.189 capítulos, 31.173 versículos, mais de 773 mil palavras, 3.600.000 letras aproximadamente. Você precisa conhecer esse livro. Você precisa saber as palavras que estão escritas nele. Você precisa saber os pontos, as vírgulas, o que realmente está escrito, o que não está, para que você não seja um dos maus que são enganados e enganam. Uma coisa chave que todo mundo tem que saber sobre a Bíblia. Está no texto que a gente leu. Toda escritura é divinamente inspirada. Toda escritura é divinamente inspirada. A Bíblia é palavra de Deus. A Bíblia não é um livro que homens escreveram porque homens tiveram um contato celestial, não. A Bíblia não é um livro que homens que tiveram experiências com Deus decidiram escrever e... Não é isso. A Bíblia foi escrita por Deus, por mãos humanas, mas toda a palavra que está ali é palavra vinda direta de Deus. É isso que nós acreditamos. É isso que a Escritura vai dizer. A inspiração divina. Deus literalmente soprou nos ouvidos, soprou na mente aquilo que Ele queria que estivesse na sua mão. Foi Deus que escreveu a Bíblia. Porque Deus tem esse interesse. Ele quer falar com você. Deus tem esse interesse, Ele quer chegar no seu coração. Para isso Ele falou, eu vou colocar em palavras aquilo que eu quero que você saiba. Eu vou colocar em palavras aquilo que eu quero que você entenda. Eu vou escolher homens que vão ter características para poder escrever para você. Eu quero que a Bíblia seja um livro diferente. Então eu escolhi alguns homens e esses homens vão expressar na forma de linguagem, expressar na forma de escrita aquilo que eu quero que chegue no seu coração. Homens diferentes, 40 autores pelo menos, de territórios diferentes, com línguas diferentes. A Bíblia é escrita em 3 línguas, hebraico, aramaico, grego. Por 1.500 anos, reis, pescadores. Nós temos livros poéticos, temos livros históricos, proféticos, epístolas, cartas. Deus escolheu que você tivesse na sua mão, à sua disposição, um livro fenomenal, onde no dia triste você pode falar, eu vou ler uma poesia.
onde num dia que você falar, eu quero entender um pouquinho mais de história, você pode pegar a Bíblia e falar, eu vou ler livros históricos. Eu quero algo que fale diretamente ao meu coração, que tenha um tom mais íntimo, eu vou escolher uma carta. A Bíblia é escrita, inspirada por Deus, porque Deus assim pensou. Eu quero que a minha palavra chegue até o seu coração. Então busque a Bíblia. Busque a Bíblia, não seja enganado. Aqueles que não acreditam na Bíblia, aqueles que não acreditam na sacracidade desse livro, eles vão inventar mentiras sobre esse livro. Eles vão tentar te enganar. Alguns dizem, a Bíblia são só histórias contadas. São histórias inventadas. Eles vão inventar mentiras. Uma mentira que eles vão inventar é, não tem veracidade na Bíblia. Como saber se isso é verdade? Como saber que realmente aconteceu o que aconteceu? Não, você está sendo enganado, crente. Você está sendo enganado, você está lendo esse texto, não faz sentido. Você está lendo esse texto, é tudo mentira. Você está lendo um texto de contos, um livro de histórias inventadas. Não, a Bíblia é real. A Bíblia é tão real que ela é cientificamente comprovada em alguns momentos. Se você já ouviu alguém falando para você, não, olha, a escrita da Bíblia não dá para ser verdade, a gente perdeu o que estava escrito, você não sabe, saiba que não é bem assim. Para esse livro chegar na sua mão, ele passou por vários processos. Vários homens estudiosos tiveram que se juntar e falar, olha, esse livro aqui, Jó, ele é verdade, Mateus é verdade, João, ele é verdade. E para isso eles usaram as mesmas coisas que os historiadores, que aqueles que estudam Platão, Sócrates, eles também usaram. Então vamos ver os registros, vamos ver quantas pessoas citaram, vamos ver se o Novo Testamento, se Jesus falou com os discípulos, vamos ver se essa carta aqui realmente veio de Paulo, ela tem alguma ligação. A ciência comprova que o que foi escrito realmente foi escrito pelos homens que escreveram, nas bases que nós usamos para justificar outros livros. E aí, se a gente começar a questionar a Bíblia, a gente tem que questionar todo mundo. Ah, a gente não sabe do original. Legal. Você sabe do original de todos de Platão? Sabe de todos os originais de Sócrates? Sabe de não sabemos? Então, legal. Então, a mesma base que nós usamos para eles é a base da Bíblia. Então, uma coisa nós podemos ter certeza. A Bíblia é verdade. A Bíblia foi escrita. E você pode até acreditar que foi escrita por alguém que estava fabulando, mas você não pode dizer que Moisés não existiu, você não pode dizer que Jesus não existiu, você não pode dizer que Pedro não existiu. Os homens existiram, eles escreveram de suas experiências. É uma seriedade falar sobre esse livro. É um livro que persistiu. Persistiu por destruições, persistiu por perseguições, e hoje chegou até você. Uma mentira que podem contar para você sobre a Bíblia. A Bíblia não é necessária. Eu não preciso da Bíblia para viver. Você não precisa da Bíblia, faça a sua vida. Viva com liberdade. Deixa eu te contar uma coisa, não existe liberdade. Ó, filósofo agora. Não existe liberdade. Todo mundo vive debaixo de alguma lei. Todo mundo vive debaixo de algum conjunto de crenças. Tem uma palavra que é mal utilizada hoje em dia, que é a palavra ideologia. Mal utilizada, eu digo, porque as pessoas utilizam essa palavra para dizer que o lado da direita, o lado da esquerda, o lado de quem acredita em determinadas coisas é ruim. E aí a ideologia tem um contexto demonizado. Ideologia é algo que todo mundo tem. Todo mundo tem algo em que se baseia suas ações, todo mundo tem algo em que se baseia as suas decisões cotidianas. Todo mundo tem uma ideologia, todo mundo tem um sistema de leis. Então não pense que a Bíblia é desnecessária porque eu posso viver livremente. Não, você vai viver debaixo de alguma coisa. E aí você pode escolher, eu não vou viver debaixo da Bíblia. Mas não diga isso dizendo, a Bíblia é muito restrita. Todo mundo vive debaixo de leis. Você vai escolher viver debaixo das leis que mais te agradam, talvez. Você vai escolher viver debaixo das leis que mais amaciam o seu ego, como nós estamos conversando aqui. Mas você tem que ter essa consciência. Eu estou fazendo uma escolha baseada nos meus desejos, estou fazendo uma escolha muitas vezes egoísta, porque é
Eu quero fugir de confrontos, eu quero fugir daqueles que me dizem não, então eu escolho. Mas não diga, estou fugindo da Bíblia porque a Bíblia não me dá liberdade. Não, a Bíblia é um sistema de leis como qualquer outro. Você pode optar por seguir ela, acreditar que ela vai te fazer bem ou não. E essa é uma outra mentira que alguém pode te contar. A Bíblia não é boa. A Bíblia não faz bem. A Bíblia, ela te limita. A Bíblia, ela te machuca. A Bíblia, ela vai falar contra coisas que são super normais. E aí o texto que nós lemos também vai falar. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Proveitosa para ensinar, proveitosa para repreender, proveitosa para corrigir, proveitosa para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito. Perfeição é algo ruim? Eu não vejo esse contexto. Eu não vejo esse tom negativo quando alguém fala, nossa, isso é perfeito. Nossa, esta arte é perfeita. Nossa, o seu solo de guitarra foi perfeito. Nossa, a bateria do Lucas foi perfeita. Eu nunca entendi alguém falando isso, sinceramente, e falei, nossa, que coisa ruim. A Bíblia vai falar que a palavra é para ser boa para você. Que a palavra é para te deixar perfeito. Por quê? Porque aquele que construiu você, aquele que te conhece, aquele que te entende, este é quem escreveu a Bíblia. Então ele não faria algo, sabendo da própria criação, que fosse para ofender, machucar a própria criação. Ele escreveu um livro que faz sentido para você, porque ele te criou. Ele escreveu um livro que é para ser proveitoso para você, porque ele te criou. E mais uma vez, às vezes você fica nesse pensamento de igreja, esse pensamento espiritualizado, e fala, ai, isso aqui é só um texto, isso aqui é só uma palavra. Nós temos hoje estudos que vão comprovar algumas coisas. Nós vemos a consequência dos relacionamentos líquidos de uma alma, nós vemos a consequência da tecnologia que está fechando a nossa cabeça, e nós vemos como a Bíblia vai responder algumas coisas. Nós vemos que quando a Bíblia fala sobre o sexo antes do casamento, sobre a questão da intimidade, ela também está te protegendo de frustrações, ela está te protegendo de ser machucado, ela está te protegendo de viver algo antes da hora, porque você ainda não tem o conhecimento. Quando a Bíblia vai falar sobre o valor do trabalho, sobre como é bom que você possa semear e colher, ela está te ensinando, falando, olha, busque trabalhar, busque se esforçar, porque aqueles que não fazem isso podem ficar mal aqui na terra, aqueles que não fazem isso podem sofrer, podem não ter o necessário amanhã, podem se encontrar perdidos no meio em que eles estão. Quando a Bíblia te dá leis, quando a Bíblia te dá ordens, quando a Bíblia fala, não minta, ela está falando, não minta, não só porque Deus quer cercear, Deus quer ser mandão, não. Deus sabe como o pecado faz mal para você. O pecado não é essa coisa que faz mal porque te leva para o inferno no final dos tempos, não. O pecado te faz mal aqui na terra. O pecado machuca você aqui na terra. O pecado faz com que você, na hora que se enche de orgulho, possa um dia ter uma frustração e se perder e não saber mais quem é. Inflou o seu ego, inflou um dia, tudo isso se desconstruiu e agora me encontro perdido na terra. Então, mas a Bíblia já tinha alertado você sobre o ego. A Bíblia já tinha alertado a você sobre o orgulho. A Bíblia já tinha alertado a você sobre a violência. Não matarás. Aí Jesus vai falar, nem mesmo na sua cabeça. E aí a gente vai ver os índices de feminicídio subindo. A gente vai ver os índices de agressão familiar subindo. E aí a gente vai falar, nossa, olha que absurdo, olha como a sociedade tá. Mas a Bíblia, desde lá de trás, falou, cuidado com a violência, cuidado com a morte, cuidado com o roubo, cuidado com a mentira, cuidado com a ganância. A Bíblia vai construir uma lei que é proveitosa para o ser humano, porque o Criador do ser humano pensou, o que pode machucar meu filho? O que pode machucar minha filha? O que pode machucar essa juventude? O que pode machucar esse mais velho? E assim eu construí um livro para que vocês possam ler e falar, isso me machuca. Mas a gente muitas vezes olha para a Bíblia, outras pessoas olham para a Bíblia e diz, isso daqui não faz sentido. Isso aqui está me negando algo que é bom para mim. Isso aqui é bom para mim, por que está me negando? Nada do que é negado na Bíblia é bom para você. Você pode não ver agora. Você pode não entender agora. Mas um dia o pecado vai te machucar. Um dia o pecado vai te ofender. Um dia o pecado vai te ferir.
E nesse momento você vai poder lembrar da Bíblia e falar: a Bíblia me alertou disso desde o começo. A Bíblia fala sobre as coisas que são boas para você. Ela fala sobre como uma oração pode te curar. E até o momento em que você ora, você pode negar, mas quando você começar uma vida de oração, você vai perceber: a Bíblia estava certa. Ah, mas a oração não vai fazer diferença nenhuma. Comece uma vida de oração. Põe à prova. Você não acredita? Põe à prova. Põe à prova o dízimo, põe à prova a oração, põe à prova o jejum. Faça isso. Sinceramente, honestamente, fala: Deus, eu quero ver se isso aqui realmente é verdade, então se mostra para mim e você poderá comprovar. A Bíblia é real, é proveitosa e está me levando a um caminho da perfeição. Está me afastando do pecado e me aproximando daquilo que Deus desde o princípio pensou que era melhor para mim. A Bíblia é boa. A Bíblia é agradável. E no fim, a Bíblia faz sentido. Ela faz sentido. Um livro só, 40 autores, 1500 anos, condições diferentes, um monte de coisa. E ainda assim, no final de tudo, ela vai falar sobre um homem que veio para o mundo, mesmo você não acreditando na palavra dele, mesmo você não confiando naquilo que ele podia fazer. Esse homem veio para cá e falou: eu vou morrer por você. A Bíblia toda fala sobre isso. Gênesis 3,15 vai falar: porém, inimizade entre ti e Eva, entre ti e cobra, e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta lhe ferirá, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis falava sobre Jesus. Êxodo vai falar sobre o Cordeiro Pascal, é Jesus. Levítico vai falar sobre o sacrifício expiatório, é Jesus. Números vai falar sobre a rocha ferida, é Jesus. Deuteronômio vai falar sobre o profeta, é Jesus. Josué vai falar sobre o capitão dos exércitos do Senhor, é Jesus. Juízes vai falar sobre o libertador, é Jesus. Ruth vai falar sobre o parente divino, é Jesus. Reis, Crônicas vai falar sobre o rei prometido, é Jesus. Esther vai falar sobre o advogado, Jó vai falar sobre o redentor, Salmos sobre o socorro e a alegria, Provérbios sobre a sabedoria, Eclesiastes sobre o alvo verdadeiro, os profetas vão falar sobre o Messias prometido. E os evangelhos vão contar para você: tudo que a Bíblia fala é sobre o Salvador, Jesus Cristo. A epístola, as cartas, vai falar sobre o cabeça da igreja, Jesus Cristo. E o Apocalipse vai fazer uma promessa: o Alfa e o Ômega voltará. Jesus vai chegar para poder curar de uma vez aquilo que te engana, aquilo que te machuca. Até que ele venha, ele deixou claro: me encontre na Bíblia, me procure na Bíblia, ouça os meus tu poréns. E assim você buscará a perfeição que eu tenho para você. E quando eu voltar, eu vou tornar essa perfeição concreta. A Bíblia é essencial para todo mundo que está nessa terra. Então eu convido você a, nesse próximo dia, 2 dias de acampamento, a buscar essa Bíblia, a buscar esse livro, a buscar ter conversas sobre esse livro, ter conversas sobre como você pode levar esse livro além, como você pode compartilhar esse livro com outros. Nem todo mundo conhece a Bíblia ainda. Nem todo mundo tem acesso a essa informação. E eu não estou falando só sobre os povos que não têm a Bíblia traduzida, embora isso seja uma conversa especial e importante. Mas estou falando de gente que está perto de você. E que está nesse ciclo de enganar e ser enganado. Está nesse ciclo de não conhecer daquilo que se fala, não conhecer daquilo que está acontecendo, daquilo que Jesus disse. E um dia chega em você e fala: nossa, tive uma grande desilusão amorosa, nossa, tive um grande problema financeiro, nossa. E nesse momento, em vez da gente falar: caramba, ó, tem a Bíblia aqui, vamos ler. A gente fala: nossa, complicado, né? Nossa, gente, difícil. Não, mas estou com você, estamos juntos. Ó, qualquer coisa me avisa, qualquer coisa me liga. Não, cara, você tem a Bíblia na sua mão. Leva a Bíblia além. Use esse tempo aqui para falar como eu posso levar a Bíblia além, na minha vida, na vida de quem está perto de mim, como eu posso tentar ser mais perfeito e levar outros a desejarem a mesma perfeição que eu tenho.
porque a Bíblia é essencial. Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem os tem aprendido. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Muita coisa aconteceu para isso chegar na sua mão, mas agora está aqui. Aqui em São Paulo, aqui no Brasil, aqui onde a gente está, nós não temos essa dificuldade de acesso, de chegar até a palavra. Mas a palavra precisa ser lida. A palavra não fará diferença dentro do seu bolso, a palavra não fará diferença aberta na sua escrivaninha, a palavra não fará diferença se você não a ler, se você não confiar nela. Se existe alguma dificuldade no seu coração, apresenta ela para Deus agora. Fala, Deus, olha, eu não gosto. Eu não confio, eu não concordo. Então me faz entender. Me faz entender como isso pode ser realmente proveitoso para mim. Me faz entender como isso pode realmente entrar na minha cabeça. Deus, eu não quero me sentir limitado. Deus, me faz entender que essas tais limitações são para que eu possa ser perfeito. Que aquilo que você diz não é porque você sabe que vai machucar o meu físico, vai machucar o meu emocional, vai machucar o meu social, vai me ferir, Deus. Me faz entender a tua palavra, porque eu quero sempre ficar perto de você. Porque eu quero sempre ouvir os tu poréns, até o dia em que o autor desse livro, aquele que é apontado desde o primeiro texto, até o dia que ele venha, e que possa realmente quebrar todo o pecado, e que eu possa realmente firmar meu relacionamento com ele. Até lá, eu estarei com a Bíblia. Jesus, poderoso Deus, você veio para a terra para que se cumprisse aquilo que tantos sonharam, tantos profetizaram. Você veio à terra para que a oportunidade de realmente viver uma vida sem o pecado nos fosse entregue. Deus, nós desejamos isso, nós buscamos isso, nós ansiamos por isso. E para que isso realmente faça sentido em nossa mente, para que um processo de mudança nos erros que nós temos apresentado para você desde ontem, para que isso realmente se inicie, nós precisamos estar fortalecidos na Tua Palavra. Nós precisamos entender mesmo, conhecer mesmo as nuances, os traços, os pontos que esse livro vai trazer para a nossa vida. Nós não queremos ser enganados. Nós não queremos repetir mentiras. Porque o filósofo, porque o sociólogo, ele pensa dessa forma. Não, nós queremos entender o que a Bíblia fala, porque o autor da vida escreveu esse livro. Um livro que tem poder para curar, um livro que tem poder para emocionar, um livro que tem poder para nos levar adiante, cada vez mais próximos daquilo que o Senhor sonhou para nós. Então, Deus, quebra o nosso coração em tudo aquilo que nos manteve afastado desse livro, em tudo aquilo que nos tirou de perto dessa palavra e que até hoje ainda nos impede de ouvir a sua voz, assim como tantos outros ouviram, tantos outros escreveram e viveram perto de você. Nós queremos, Deus, nós queremos viver o Tu porém. Nós queremos permanecer naquilo que o Senhor está nos ensinando. Usa esses próximos dias para afirmar ainda mais isso. É na sua cruz e no sangue derramado que pedimos. Amém e amém. Muito obrigado.